vocês, discutindo aqui esse tema tão relevante, que vai para além da pandemia, né? Apesar do encontro do IFBA, ele ser temporalidades, né? Diálogos na pandemia, o meio ambiente ele tem que perpassar o contexto pandêmico, né? Vivemos o meio ambiente. Então, esse tema é muito importante. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, esse evento que foi pensado com muito carinho. Professor Marialvo, todos me ouvem, gente? Está tranquilo aí o áudio? Boa tarde, Tranquilo. Samuel, meus alunos queridos. Muito obrigada pela participação de todos. Vocês estão observando aí o link da lista de presença? Dai, você vai explicar ou eu explico sobre isso? Sobre o link, gente, vocês cliquem e vai aparecer a solicitação de um código. Esse código vocês colocam para poder ter o acesso à lista de presença, bem como certificado, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Boa tarde, meus alunos, meus colegas de trabalho. Esse evento foi pensado com muito carinho há 3 meses atrás, né? E hoje a gente tem essa oportunidade de discutir um tema que vai para além do contexto pandêmico, que é justamente Feira e as Águas, passado, presente e futuro, né? O que falar de Feira de Santana em relação às águas, né? Quando a gente fala de águas, a gente se remete aos rios, às bacias hidrográficas, né? E aí, para além do contexto de rios, de bacias hidrográficas, discutir meio ambiente é um desafio, né? Por que um desafio? Porque o homem e o meio, ele está em constante relação, né? E essa relação, muitas vezes, ela não é pacífica, né? A partir do momento do contexto de desenvolvimento econômico, né? Em que a alta exploração, ela acontece, gera o quê? Uma grande degradação, grandes prejuízos ambientais, tá? Pensando nisso, a gente vai falar sobre as águas de Feira de Santana e o contexto de degradação, né? Pensando em um equilíbrio entre esses dois contextos de exploração econômica e versus qualidade ambiental, né? E para além dessa qualidade ambiental, os projetos que estão acontecendo ou não, né, por meio desse meio ambiente, né? Quais leis ambientais que regem, né, o município e as questões ambientais de Feira? Elas, de fato, estão acontecendo, né? As pessoas, os moradores de Feira de Santana, eles têm uma aprendizagem ambiental, né, uma consciência ambiental para poder preservar os seus recursos. Tudo isso a gente vai discutir hoje nessa mesa, tá? Para além disso, Feira de Santana, vocês estão observando o mapa, gente? Tá observando direitinho? Esse mapa vem trazendo, galera, as bacias hidrográficas que perpassam o município de Feira de Santana, tá? Basicamente, Feira de Santana é bem peculiar, porque está em torno das bacias hidrográficas do Rio Pojuca, Rio Subaé e a subbacia do Rio Jacuípe, tá? Além de ter várias nascentes, lagoas importantes, né? E Feira de Santana tem um contexto complicado, que é um acelerado ritmo de crescimento urbano, né? O contexto comercial, e tudo isso é um grande desafio quando a gente se compara ao grau de exploração, tá? A partir dessas considerações iniciais, né, a gente já sabe em que contexto de bacia hidrográfica nós estamos falando, né? E tendo em Feira de Santana um ritmo acelerado, eu quero chamar o professor Marialvo, né? O professor, ele é especialista, né? É o professor aposentado da UFES, ele é diretor da Simpro, professor também de Educação Básica, formado em Geografia. Perguntar a ele, chamar para discussão em relação ao processo histórico de degradação, né, do meio ambiente em Feira de Santana, né? Quais são esses cenários atuais que se apresentam no contexto de degradação das águas de Feira, professor? Eu sei que o senhor tem muito a acrescentar, fique à vontade, e aí passo a palavra para você. Qual é o contexto, né, histórico dessa degradação?
das águas de Todos estão escutando? Sim. O áudio está bom? Pronto. Para mim tá bom. Eu vou levantar alguns problemas e, naturalmente, alguns, porque eu tenho 10 minutos, não é isso? 15 minutos, professor. 15 minutos, então melhor. Eu tentei falar rápido para dar brecha para o senhor. Vou fazer um histórico aqui rápido, o que é necessário. O atual sítio urbano de Feira, ele só está aqui em função da água. Porque o mercado de gado antigo, ele era lá em São José. Só que o riacho de São José secava, e seca ainda. Né? E o comércio de gado cresceu tanto, o tamanho das boiadas aumentou, que chegava aqui para o comércio, e foi obrigado a transferir a feira de lá para cá, porque essa região aqui era bloqueada de nascentes, diversas nascentes. E ainda tinha o rio Jacuípe mais próximo. Mas aqui mesmo, onde se ergueu a Capela de Santana, bloqueada de nascentes, diversas nascentes. São dezenas de nascentes dentro da zona urbana de Feira, que a feira não vê mais. Então, foi esse fator natural que teve o poder de transferir a feira de gado da antiga Vila Velha de São José das Itapororocas para o atual sítio urbano de Feira de Santana. Aqui, muitas vezes, você passa numa rua e não vê uma nascente. Passa ali no fundo do Hospital Dom Pedro, ali tem uma nascente. Passa na beira da Maria Quitéria, tem uma outra gigante chamada Fonte do Lili. Passa na Avenida Zé Falcão, dá para até ver um pouquinho agora, a fonte do Geladinho. A gente passa na Gabriela, tem lá a fonte do Buraco Doce, a fonte dos Milagres, a fonte das Caraíba, a fonte dos Olhos d'Água. Aqui no Sindicato dos Bancários, no Tanque da Nação, a gente passa na calçada, vê um bueiro. Esse dia vi os meninos pegando piaba de anzol pelo bueiro, na grade do bueiro, numa nascente que tem ali, naquela rua onde tem o Sindicato dos Bancários, no Tanque da Nação. Então, a água foi a razão do sítio urbano estar aqui. Mas, assim como essa água foi a razão de ser, ela também é uma água que foi muito descuidada. Eu, há uns 15 anos atrás, escrevi um cordel chamado Santana dos Olhos d'Água, foi o meu primeiro nome. E aí o verso começa assim: Santana dos Olhos d'Água foi o meu primeiro nome, cercada de água limpa como a luz do vagalume, água hoje poluída pela presença do homem. Ainda me lembro bem lá da fonte de Lili, quando eu ia buscar água para minha casa servir, e lá eu ainda gozava do canto do bem-te-vi. Com esses versos e outros, eu fiz esse cordel para a gente mobilizar a sociedade diferente na questão de querer preservar fontes, lagoas e os seus rios. Mas eu quero ainda fazer mais um apanhado histórico. O município de Feira, além das dezenas de nascentes, tem 63 lagoas. Algumas delas são desaparecidas, porque foram soterradas, resta aí por volta de 60. Também os 3 rios, o rio Jacuípe, que banha aqui o município, com a barragem de Pedra do Cavalo, com a APA de Pedra do Cavalo, que sofre uma agressão muito grande de ocupação dentro da área prevista de preservação da APA. Né? A APA prevê uma área de recuo, mas a gente observa uma grande ocupação, tanto de moradia urbana, como também de ocupação rural desordenada no desmatamento da beira do rio. Então, a barragem de Pedra do Cavalo é extremamente agredida. Vai acontecer com ela, se não cuidar, o que aconteceu com a represa Billig em São Paulo. Eu cheguei a fazer um projeto de lei uma época, tentando impedir fazer um pousio por 10 anos, sem construir a 500 metros da cota 124 da barragem de Pedra do Cavalo, que ela, sim, é a principal fonte de água daqui que abastece o município. 500 metros a partir da cota de 124 metros de altitude da barragem, 10 anos sem construir e cadastrar todos os imóveis. Esse projeto eu não consegui aprovar, mesmo tendo o apoio e o trabalho efetivo de toda a APA de Pedra do Cavalo para que pudesse aprovar isso na Câmara de Feira de Santana. Não consegui. O projeto foi rejeitado. Não é pela pressão imobiliária. É muito fácil fazer pressão imobiliária com os pacotes na mão em Câmara de Vereadores. Outra coisa interessante, então, a bacia do Jacuípe, a bacia do Rio Pojuca e a bacia do Rio Subaíra. Né? A bacia do Rio Pojuca é aquela que está sem estação de tratamento de esgoto ainda. Fez a Lagoa Grande, mas precisa de fazer a estação de tratamento para absorver todos os condomínios de luxo que estão sendo feitos lá e os condomínios populares também.
na bacia do Pojuca, em toda a área que se estende do Anel do Contorno até perto do lado da sede de Jaíba, pela estrada do Registro, né, onde tem a FTC, que lá na zona rural do Registro, o setor imobiliário chama também de SIM para vender, mas não é SIM, é a zona rural lá de Jaíba, mas o nome SIM é o nome de propaganda para vender no setor imobiliário, que é o setor que mais agride a água em Feira de Santana, que não respeita a micrografia, que polui, que ajuda a aterrar a lagoa. O setor imobiliário de Feira trabalha numa estrutura meio mafiosa, né? Ela expande do jeito que quer, porque o plano diretor de Feira passou aí mais de 10 anos vencido e ele é falho, e o setor imobiliário deitou e rolou em Feira de Santana e transfere os problemas para a municipalidade. O município deixou de planejar o município. Quem passou a planejar dentro dos seus interesses foi o setor imobiliário. E a água não tinha nenhum motivo para o setor imobiliário querer preservar. Ele quis foi agregar valor aos seus investimentos, destruindo a água. Não há um plano de microbacia nos grandes condomínios de Feira de Santana. Então, a bacia do Pojuca, sem tratamento de esgoto. A bacia do Subaé avançou bastante o tratamento de esgoto na bacia do Subaé. No entanto, a Lagoa do Subaé e a Lagoa Grande, as duas principais da área, são vítimas históricas da ocupação desordenada do rico e do pobre. Tem a ocupação feita pelo rico e tem a do pobre com suas moradias. Então, esse quadro dessas três nascentes. As lagoas urbanas. Uma ocupação desordenada, violenta das lagoas urbanas, tanto pela população mais carente, como pelo setor imobiliário, planejadamente a ação criminosa. A população mais pobre vai por necessidade, e a ação criminosa do setor imobiliário ela é planejada. Então, a lagoa do Prato Raso, essa aqui da Zé Falcão e da Queimadinha, ela está com mais de 80% ocupada. E essa ocupação ela foi criminosa. Os terrenos foram vendidos. Eu respondo um processo que eu denunciei um advogado que trabalhava num setor público que ajudava no seu escritório a legalizar a venda dos lotes dentro da Lagoa do Prato Raso. Eu respondo esse processo ainda. Fui vereador, saí da vereança já tem quase 10 anos e ainda estou respondendo um processo pela lei de imprensa, né? É assim, aqui quem cometeu o crime vai ser absolvido, talvez eu que denunciei seja condenado, mas o que pode se fazer da imundície que é a justiça brasileira? Então, esse setor imobiliário avançou para o Lagoa do Prato Raso. A lagoa urbana, chamada Lagoa Salgada, naquela área dali entra pelo SIM, onde passa a Norte Cerqueira, virou um centro de atração muito grande para o setor imobiliário. Ali, tudo de errado que possa imaginar está no entorno da Lagoa Salgada, né? Outra lagoa que sofre uma agressão muito, muito grande ainda é a Lagoa da Taboa, no bairro do Campo Limpo. Essa daqui eu fiz até questão de fazer um desenho, porque o Campo Limpo tem a avenida principal, que é a rua Monsenhor Moisés do Couto, e quando chega no final, é o bairro de Pau de Légua, no fundo da UF. Essa lagoa, ela está aqui, ó. Essa rua principal aqui passa no fundo da UF. Aí está a Lagoa da Taboa. Essa Lagoa da Taboa, ela, onde tem esse quadriculado aqui, é o conjunto José Ronaldo. Ele avançou para dentro da lagoa e está entrando violentamente na lagoa. Aqui desse lado, esse pontilhado mais embaixo aqui, é justamente o Pau de Légua, onde diversos condomínios estão sendo feitos, inclusive para alugar para estudantes da UF, aterrando dentro da lagoa com a complacência do poder público. Se há alguém que comete crime contra a água em Feira de Santana, chama-se Prefeitura Municipal de Feira, por omissão. Ela faz que não vê o que está acontecendo. Porque tem um Código Municipal do Meio Ambiente, tem a legislação estadual, tem a legislação federal, que protege, que exige recuo dessas áreas. E a Prefeitura não fez qualquer plano de ação para defender o entorno de suas águas e as suas águas. Então, é um crime de omissão, que é um crime também previsto nos nossos códigos para o agente público. Então, Feira não teve esse zelo com a água. Eu nasci no sertão, na Chapada Diamantina, onde lá se briga muito para a defesa da água. Aqui não se tem essa mobilização da sociedade, é muito fraca essa mobilização. Por isso, essa live aqui vai ser muito importante para a gente agregar pessoas na defesa da água. Recentemente, eu estranhei uma coisa curiosa. Na BR-116 Norte, na entrada de São José, botou-se uma indústria de doces.
A indústria de doce, ela está em frente à lagoa, do lado oposto da lagoa, tem a pista no meio. Só que há um bueiro de água pluvial em frente a esta indústria, tem um bueiro de água pluvial que dá acesso à lagoa, à água de chuva. O que aconteceu? Essa empresa, ela simplesmente canalizou todos os seus efluentes líquidos para dentro da lagoa. Eu denunciei ao Ministério Público, não, à Secretaria do Meio Ambiente, foram lá, mas está lá a mesma história. Está duplicando a BR. A obra teve que parar, porque não tinha o que fazer com o esgoto. Do outro lado da fazenda, uma parte pertence ao Bradesco, a outra parte é um fazendeiro. Eu procurei os dois, para saber como é que eles vão deixar aceitar o esgoto entrando para a lagoa de suas propriedades. Mas até agora não tem uma resposta efetiva. Eu vou mostrar esse mapa aqui, é a entrada de São José, e a lagoa chama Lagoa Seca, na beira da BR, ela está com água agora, está uma coisa linda, só que ela está recebendo todo efluente. Essa lagoa aqui, ó, ela está na entrada de São José, chama Lagoa Seca, não é? E ela ela recebe água de chuva, ela não tem nascente, ela é de recepção de água pluvial, que é uma característica das lagoas de Feira de Santana. Né? Isso aqui é a indústria jogando a água para dentro da lagoa. Aqui está o Bradesco, aqui na sede de treinamento do Bradesco, importante aqui na BR-116 Norte. Então, essas lagoas, esse formato de agressão vem se dando de todas as formas. É uma indústria recente colocar seus efluentes líquidos para dentro dessa lagoa, já na área rural. Quer dizer, a agressão de lagoas se estendendo para a área rural, que antes estava muito restrita à área urbana. Eu queria fazer uma outra observação. As lagoas em Feira de Santana, qual é o papel delas? Que é isso que se pergunta muito para poder defender o meio ambiente. Em primeiro lugar, poucas delas têm nascente. Entre as que têm nascente está a Lagoa do Subaé e a Lagoa do Prato Raso. Né? Entre as que têm nascente. Né? E tem as que não têm nascente, aquelas que são abastecidas por água pluvial. Então, esse é um dos papéis principais. Captura da água pluvial. Então, a cidade está bem localizada, uma área mais assentada, mas ela tem declive para colher as águas pluviais. Tem nascente também na Lagoa Grande, tem nascente. Então, as águas pluviais correm para essas lagoas. As que têm nascente somam, e as que não têm são muita fonte de água. Então, elas capturam as águas pluviais, evitando que dentro do município se tenha área de inundação. Inundaçãozinha que ocorrer aqui e acolá é por ação de ocupação humana desordenada. Mas essas lagoas têm um papel bem feito, bem articulado pela natureza, de captura das águas pluviais. Mas não é só isso a questão ambiental. Né? Por que a região de Feira, São Gonçalo, tratava também tuberculose no passado? Porque essas lagoas absorvem a água pluvial, elas tinham uma cobertura de junco. Essa água, mesmo você não vendo a água, às vezes seca, mas a água que está no solo dessa lagoa, nessa lagoa de Prato Raso, lagoa de fundo chato, essas lagoas devolvem para a atmosfera por evaporação no período de seca, através do junco, da evapotranspiração, a água para o nosso ambiente. Com isso, a umidade do ar em Feira de Santana é sempre uma umidade muito agradável, a umidade do ar em Feira de Santana. Dificilmente você tem umidade do ar aqui abaixo de 50%. Essas lagoas têm esse papel de redistribuir a umidade do ar. Agora, você falar isso para agente público, mal intencionado, subserviente do setor imobiliário, é muito difícil, não é? Porque a ideia do progresso a qualquer custo é vigora em Feira de Santana, historicamente. Né? Aqui não se preservou patrimônio nenhum, nem arquitetônico, nem nada, quanto mais o patrimônio natural. Uma cidade que tem como característica do seu crescimento a desagregação de tudo em todos os aspectos. Degrada-se tudo em todos os aspectos. Essa é uma característica da nossa cidade. Não é à toa que a própria Georgina Erisman, no início do século XX, fez o hino à feira, uma compositora e uma maestrina importante, e colocou lá, descuidosa da sua beleza. E parece que mantemos ainda esse descuido, não só da beleza, mas de sua questão ambiental. As lagoas urbanas, essa questão desordenada, ela é um agravante muito forte, porque cria impactos ambientais diversos, não só para as populações que moram ali, que vão viver em áreas insalubres, porque elas têm salinidade e a umidade, como também você vai diminuindo, encolhendo os espaços para a captura de água pluvial.
E isso é um crime que só o tempo vai dizer os reflexos disso. A ocupação também das áreas de nascentes dos pequenos riachos urbanos. Eu vou citar um exemplo clássico aqui, que depois que eu falei isso a primeira vez, já teve 4 mortes no lugar. Chama-se Riacho do Feira 10. Ali existe uma região conhecida como ocupação da Mata Verde, que é no final, ali já perto do Anel do Contorno, e ali tinha uma minação, tanque, minação que não secava. Essa minação hoje passa dentro dos quintais das casas, porque quando planejou o Feira 10, deixou até a área um espaço, só que a população invadiu e ocupou. Esse riachinho chega adiante, pega uma área mais larga e recebe toda a água de chuva, formando aquele riacho que desce do Feira 10, e eles têm a água da nascente junto com o esgoto que as casas jogam ali. Resultado, o entorno do Feira 10 foi urbanizando, calçando e etc. E o volume de água pluvial que vai escoar para dentro do riacho é maior. As casas dentro praticamente do riacho. Então, nós já tivemos acidentes ali com 4 mortes no total nos últimos anos. E tem mais. Se a gente tiver aqui uma chuvarada como teve em 89 passamos um mês aqui com trovoada, chuva forte, com muita casa em Feira de Santana, que mais de 400 casas foram derrubadas. Se acontecer de novo aquilo, pode se inscrever. Nós temos uma tragédia anunciada para o Feira 10. Porque a ocupação se deu colada ao riacho e o riacho se encaixa numa corredeira. A água desce com muita velocidade, ela vai arrastar. Se acontecer de noite, a tragédia de Lajedinho vai virar pinto, comparado com o que pode acontecer aqui. Então, aqui nós temos os crimes ambientais com potencial de agravamento, e muito, né, em Feira de Santana. Mas essa leitura é uma leitura conhecida do setor público. Ela não tem interesse de corrigir para não desagradar os seus amigos do setor, principalmente o imobiliário. Outra questão que eu quero deixar aqui para a gente pensar é as lagoas. Por que, se no Código do Meio Ambiente fala dos limites de recursos das lagoas urbanas e lagoas rurais, por que o município não delimita as lagoas? Não faz a delimitação, piqueteia, para que não possa ter construção, ocupação nem desmatamento das margens da lagoa, que fala, inclusive, de florestar as margens da lagoa com plantas frutíferas e com plantas nativas da região em 80%. Está lá no Código do Meio Ambiente. Poderia fazer a delimitação de todas as lagoas, contando com o apoio da universidade, do IFBA, de outras faculdades que têm cursos aí que podem nos ajudar na área de meio ambiente, fazer a delimitação das lagoas de Feira de Santana. Tanto as lagoas urbanas e rural, para tentar recuperar o que puder das lagoas urbanas e evitar que a degradação rural chega, como começou agora, como eu mostrei com essa lagoa aqui, a chamada Lagoa. Eu ainda, na ativa na universidade, fiz um trabalho de campo com os alunos, uma disciplina chamada, na área de LEG, Tópicos de Meio Ambiente. E nós fizemos uns projetos, e entre esses projetos tinha estudo de nascentes de lagoas, e resultou em alguns trabalhos para alunos apresentarem nos congressos de estudantes. E uma menina trabalhou um material excepcional na Lagoa da Marafona, aqui na BR-324, que as BRs aqui, elas começaram a agredir na lagoa, passando por dentro das lagoas. Aconteceu isso com a Lagoa do Subaé, a Lagoa da Marafona, a Lagoa do Prato Raso, aqui na Zé Falcão, e outras. Então, o que aconteceu? Nós fizemos um trabalho espetacular com essa estudante, material bom. Quando nós estávamos lá estudando a Lagoa da Marafona, já tinha uma indústria, uma fábrica de biscoito perto. De lá para cá, já aterraram quase a metade da Lagoa da Marafona, e com indústrias ocupando a ocupação de rico. A Lagoa da Marafona é histórica, porque no julgamento de Lucas da Feira consta uma passagem que ele fez uma tocaia, onde ele matou um suposto dedo duro dele na região. E esse nome Marafona aparece lá do século XIX, início do século XIX, a questão da Lagoa da Marafona. E ela existe ali na BR-324, onde tem ali, pertinho de onde tem uma distribuidora da Nestlé. Então, a agressão a lagoas aqui, ela vai se mantendo de uma forma muito grave e se expandindo para a agressão para as chamadas lagoas rurais. Outro aspecto importante aqui é recuperação das fontes.
Como é que a gente tem tanta água limpa nascendo dentro de feira e essas águas limpas estão mortas? Foi o caso agora do BRT, quando foi cavar ali para fazer aquela passagem na Avenida Maria Quitéria com a Getúlio Vargas, quando chegou ali, deu no lençol freático, e hoje é obrigado a bombear essa água do lençol e jogar para a bacia do Jacuípe, porque não teve o que fazer com a água. Essas nascentes estão aqui, elas estão todas vivas, poluídas, cimentadas, dentro de cano, tubos, etc., carregando a água para os rios e até jogada dentro de esgoto algumas fontes. Por exemplo, na área do Tanque da Nação, várias nascentes ali, elas caem dentro do esgoto do Riacho do Canal. Esse Riacho do Canal é um movimento da elite de feira enorme, sabe para quê? Para tampar o canal, não é para recuperar a água que corre das nascentes ali, é para tampar o canal. Ou seja, para continuar jogando esgoto e ninguém vê. Quando no mundo inteiro há um movimento que é recuperação dos rios, liberar, tirar a cobertura de rios, tornar rios abertos à natureza. Quem mais teve sucesso isso foi a Coreia do Sul, na cidade de Seul, que recupera os rios que eram cobertos, pavimentados, que nem sabe que existe, como é o caso no Rio de Janeiro, do Rio Carioca. Os carioca transformaram o rio no esgoto e taparam. Então, o carioca nasce lá e não sabe o que é Rio Carioca, não sabe a origem do seu nome. E é um novo tipo de analfabetismo, que é o analfabetismo sobre o seu sítio urbano, vamos dizer assim, por não saber nem a origem de onde vem. Eu quero que você me diga quantos minutos eu estou. 5 minutos, professor. 5 minutos. Então, Isso. essa recuperação dessas nascentes seria importantíssimo mapear, organizar, recuperar, para que pudesse, inclusive, dar utilidade para a população a essas nascentes. Algumas dessas a população usa para lavar roupa de forma assim, muito errada, jogando boa na água, etc. Enquanto poderia, inclusive, na beira dessas nascentes, ter grandes balneários de água limpa para se tomar banho, clubes, como eu cheguei a ver em algumas outras cidades, uma pequena nascente, a fila de hotel aproveitando a água da nascente, recuperando, tudo florestado, e os turistas lá pescando de anzol, lá brincando com as tilápias, e o município agregando valor e a fonte continuando viva. Então, pode-se fazer isso aqui em algumas ainda? Pode. A agressão é muito rápida, mas nós temos algumas áreas. Agora, por exemplo, as fontes da Caraíba, lá no final do bairro da Gabriela, aquela área ali que entra no Cristalino já, as fontes da Caraíba, se quisesse investir para recuperar algumas, ainda tem espaço para recuperar, mas não há qualquer movimento do setor público em feira nesse aspecto. O único movimento que teve aqui foi do governo do Estado na recuperação da Lagoa Grande, um projeto muito interessante, que recuperou algumas, tiramos dali 696 casas, mas uma área de mais de 1.000 casas existe ainda dentro de aterro da Lagoa, que optou em não tirar essas casas. Tirou de um núcleo e deixou o outro, que ficava muito inviável tirar tudo. Mas ali foi um grande aterro no bairro da Rocinha, onde se fez toda aquela ocupação que forma a área baixa do bairro da Rocinha e que fez aquela arrumação do lago ali, ficou uma coisa bonita, está indo o turista, o povo de feira que não tinha lugar de lazer, precisa de uma melhor arborização, precisa também de preservar os 2 jacaré que andam por ali para não virar churrasco de boteco de cachaceiras da região, porque tinha muito jacaré, não era só ali. Eu cheguei a visitar muitas vezes com estudante ali, e os relatos de muitos jacaré aparecendo, só que ao mesmo tempo também sabia que eles viravam tirar gosto ali nos botecos da turma comendo cachaça. Então, poderia se preservar isso, até com a atração turística, mesmo o jacarezinho ali, porque tem jacaré não é um bicho agressivo com as pessoas, não, lá na dele, para que as pessoas pudessem ver os animais e aprender mais a gostar do meio ambiente. Então, essa recuperação das nascentes aqui seria possível ainda em boa parte. É possível em boa parte. Outra intervenção que a prefeitura fez foi ali na fonte do Geladinho. Só que ela pegou toda uma área que está jusante da fonte e não desapropriou, não decretou para si, que aquilo ali é uma confusão que você não tem nem ideia. Aquilo ali é tudo invasão. Os herdeiros daquele terreno ali andam brigando com o inventário contra quem invadiu e quem montou a escritura. E eu vou falar uma coisa aqui que é meio ambiente, porque destrói muito, porque essas áreas de meio ambiente aparecem com escritura. Aqui em Feira existe uma fábrica de escritura de terra. Fábrica de escritura.
Aqui para você ter a ousadia, chegaram a escriturar recentemente um pedaço do centro de abastecimento. E 3 galpão ali na mesa do canal, na esquina, aquilo ali não é mais da prefeitura, não. Inventaram, escrituraram um pedaço da terra pública, escrituraram outro pedaço onde há a estação de transbordo lá do Tomba. Aqui ainda se monta a escritura. Aqui precisava de uma intervenção do governo do Estado, nos cartórios de registro de imóveis, para evitar o que vem se fazendo, inclusive com registro de escritura de lote dentro de Lagoa. Dentro de Lagoa. Tudo documentado. O cara tem escritura, compra com escritura. Faz escritura, recibo, tudo normal, de uma venda comum, ainda em Feira de Santana. Vai ter uma intervenção, como foi feito pelo governo do Estado há pouco tempo na Chapada Diamantina, quando aquelas áreas do Alto da Chapada começaram a ser, quase todas, ser escrituradas por grandes fazendeiros, com propriedade de 50 mil tarefas de terra, e foi obrigado o governo a anular essas escrituras e até demitir chefe de cartório do município de Lençóis. E isso foi bem sucedido, porque era furto do chamado patrimônio público. E aqui a gente tem ainda essa agressão aos terrenos da área de lagoa, que na medida que essas lagoas secam ou que elas passam um grande período, às vezes, tem que chegar água a um determinado nível, as pessoas ocupam, pensando que a água não vai mais ali. Mas vai voltar um tempo de chuvarada. E eu sou geógrafo, gosto muito de um ditado: aonde a água foi, um dia voltará. Certo? Ela volta, porque significa que, ainda mais aqui, que nós temos secas prolongadas, mas podemos também ter picos de máximas, como aconteceu em 89 de precipitação. Entre novembro e dezembro de 89 aqui, foi quase um dilúvio no município. A frente quente que entrou pelo norte, a massa equatorial atlântica, ela entrou pelo norte, ela costuma se dissipar na região de Juazeiro e Senhor do Bonfim, ela veio muito fortalecida, se deslocou até Feira de Santana e encontrou a umidade do Atlântico na zona de leste, e isso aqui desabou em água, em 89. Desabou em água durante um mês aqui, que foi um caos aqui na cidade. Eu me lembro de áreas que viraram grandes lagoas, como o caso ali de onde existia uma pequena favela que era conhecida como Pau da Miséria, em frente ao Maestro Miro, ali no Teatro Maestro Miro. Ali tinha uma pequena favelazinha, sumiu debaixo d'água, uma favelazinha que chamava-se Pau da Miséria. Obrigou o município a fazer um canal de escoamento ali com mais de 3 metros de profundidade, para poder evitar uma possível ocupação novamente. Então, essas agressões ambientais, elas vão se sucedendo. Agora, acho que tem jeito para recuperar boa parte ainda. Primeiro, as lagoas rurais estão aí, que pode ser preservada bastante. E o risco maior são aquelas que estão na zona rural, onde a área urbana vai encostando. Vai encostando. Entre elas, eu posso citar a segunda Lagoa Salgada, que é a que existe ali no distrito de Matinha, a Lagoa da Taboa, que é essa que está no Campo Limpo, a Lagoa do Mundel, aquela que está ali depois do Novo Horizonte, porque ela está na mira da especulação imobiliária por loteamento na estrada de Matinha, e as demais aqui do entorno urbano, para que a gente possa segurar o patrimônio natural das águas que nós temos. E mais importante, Pedra do Cavalo, porque ela abastece não só Feira de Santana, abastece uma gama de cidades enormes e recebe esgoto aqui de Feira de Santana quase em natura em boa parte. Se vocês verem um riacho chamado Riacho das Panelas, que passa pelo matadouro municipal de Feira de Santana, ali por trás, o Riacho das Panelas, você tem medo de ver o que entra no Rio Jacuípe pelo Riacho das Panelas. Certo? Merecia todo estudante de engenharia, de qualquer área ambiental, fazer um pequeno estágio no Riacho das Panelas. Eu vi o sangue de matadouro ser espalhado pelo relevo em cima, quando começaram a brigar pelo riacho, nós começamos a brigar pelo riacho, e o sangue de boi matou a vegetação no entorno todo. Passou aquele efeito, está dentro do riacho de novo. Faz um tanque de decantação que vaza e vai embora, para dentro de Pedra do Cavalo. Boa parte do sangue de boi do matadouro municipal, ele vai se decompor dentro da barragem de Pedra do Cavalo. Pode uma coisa dessa, numa cidade com 600 mil habitantes, um grande centro universitário, né, permanecer num obscurantismo enorme na questão ambiental, como se tudo da questão do meio ambiente aqui fosse insignificante, e não é.
Agora, Perfeito. também acho que os órgãos públicos têm grandes erros em Feira de Santana, porque a gente vê lá na Chapada os órgãos de fiscalização ambiental com os carros subindo e descendo, fazendo isso e aquilo. Aqui nada. Aqui eu vi um fazendeiro e a prefeitura matar o Riacho de São José. O Riacho de São José precisa ser explicado isso em Feira de Santana, que pouca gente sabe. Ele nasce lá naquela fazenda, que quem vai para Santa Bárbara, depois da entrada, depois ali daquele posto, aquela balança, um pouquinho depois da balança, ali tem uma baixada, uma fazenda que tem um painel com um boi enorme. O riacho nasce ali, de um lado da pista. Só concluindo. Certo. Ele entra nessa fazenda, chegou nessa fazenda, o cara fez uma represa, tecnologicamente falando, porque ele retirou com pá carregadeira toda a área que podia a água percolar o solo, colocou um tipo de argila que vedou, ele impediu, saiu da posição aqui. Isso. Oi, professor? Escute aí. Ele deu um probleminha aqui. Ele impediu o fazendeiro que a água percolasse o solo, fez 2 represas, quebrou o fluxo da minação do Riacho de São José. Porque o Riacho de São José é temporário. Mas em época de chuva ele passava 3, 4, 5, 6 meses correndo. Agora ele só corre nos dias que chove, porque logo depois a água não consegue percolar o solo mais por causa de 2 barragens feitas na fazenda de um desses fazendeiros de Feira de Santana. E a prefeitura chegou em São José, aumentou o tamanho, a altura da represa de São José. O riacho não tem água suficiente para encher aquela represa na altura que foi feita na Lagoa de São José. Resultado disso, mais de 350 proprietários de terra saíram prejudicados. Certo? Eu sou um deles, porque eu tenho uma roça a uns 3 quilômetros distante daí, que o riacho passa dentro da propriedade. Ele tem mais de 10 anos que não corre. Mais de 10 anos sem correr o Riacho de São José. Histórico Riacho de São José. Está escrito aí em livros falando dele desde os anos 1600. Matou a morte do Riacho de São José, matou a represa do Ponto, matou o tanque dos Olhos d'Água, matou os tanques do Poções. E ele é um afluente do Rio Pojuca, um tributário do Rio Pojuca. Então, este clima ambiental está em Feira de Santana. Este eu denunciei ao Ministério Público há mais de 10 anos e não tem qualquer ação concreta que a gente possa homenagear. Então, essa parte inicial. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Suas considerações foram excelentes. Reafirmou, né, a questão do impacto antrópico aí no meio ambiente do município de Feira de Santana. E é só um exemplo do que acontece em demais regiões do mundo todo, né? Aí a gente temos o exemplo dos biomas brasileiros que estão sendo atacados fortemente. Mas não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso, né? Vamos seguir a nossa mesa, porque só temos 1 hora, né? Eu quero dar o aviso, quem tiver dúvidas, considerações, coloca no chat. No final a gente vai ler, tá? Eu convido agora a professora Isabel, que ela é professora da UFRB, mestre em extensão rural. Professora, ela vai discutir, né, em relação a alguns projetos sociais atrelados ao meio ambiente, né, mostrar vivências acerca do sistema hidrológico de Feira de Santana, das comunidades, né, então é um prazer tê-la conosco, professora. Eu vou compartilhar aqui seu slide para a gente iniciar. Muito Boa obrigada. tarde a todos e a todas. Agradecer o convite, né? Henrique fez esse convite a nós. Estamos aqui. Dizer que é um prazer estar com o professor Marialvo, dialogando, falando sobre as lagoas. Ele foi trazendo várias falas, né? Várias questões que nós vivenciamos aqui e dizer assim, professor, nós comungamos na mesma percepção, análise também e visão sociopolítica. É triste para nós que somos do município de Feira de Santana ver o descaso que fazem com as lagoas. Uma questão assim que é interessante a gente ressaltar,
que qualquer atividade socioeconômica que sofra impacto ambiental, é necessário que o empreendedor ele faça o meio ambiente para licenciamento ambiental. E todas as prefeituras elas são obrigadas a ter dentro do seu corpo de servidores um profissional que faça esse processo de análise ambiental para ver os impactos ambientais. Não chega, como são impactos menores, não chega a ser um IARIMA, mas tem que ver para o licenciamento ambiental, e nós só temos a lamentar, porque em Feira de Santana isso não ocorre. É triste, é muito triste para nós esse processo. E comungando, né, um pouco concordando com a palavra do professor, nós somos Santana dos Olhos d'Água. Então, essa Feira de Santana veio depois, porque a primeira coisa, o nome dos lugares, eles são dados a partir da relação com a natureza. Nosso nome é Olhos d'Água todo mundo sabe, que significa um espelho de água. Esse é o nosso nome de Feira de Santana. Virou Feira de Santana depois, mas era Santana dos Olhos d'Água. Posteriormente, com o desenvolvimento do local, com o surgimento com o aumento do comércio do gado, com as feiras dos produtos que são dali, com as especiarias, com a relação com o Recôncavo, vai virar Feira de Santana, mas somos Olhos d'Água. Olhos d'Água porque somos, quer dizer, éramos, né, um município com muita água. Hoje vocês vão ver ali na minha fala que, infelizmente, a gente já não tem mais. E nesse Santana dos Olhos d'Água, o Rio Jacuípe, que até hoje ainda tem uns ribeirinhos em volta, o Rio Pojuca, o Rio Subaé, e temos também a Pedra do Cavalo, que, infelizmente, o nosso Rio Paraguaçu, ele não é bem visto, e aí, como é um rio que corta tantos outros municípios, a gente pode dizer assim que, de certa forma, manter a questão da água mesmo, da nossa água da Embasa, vai manter o abastecimento de água para as grandes, maiores cidades da Bahia, Feira de Santana, Salvador, e esse nosso Rio Paraguaçu, daqui a 30 anos, como eu conheço um pouco do Rio Paraguaçu, daqui a 30 anos nós não sabemos, porque nossos jovens que estão aqui, todo mundo quer comer batata chips. E na Bahia, a região de Mucugê, muito agrotóxico na batatinha, né? Então, vai vocês. Pronto, professora, todos estão ouvindo? Não. Travou, né, a professora Isabel? Ficou mudo. Certo. Vou tentar aqui ver o que aconteceu. Um momento, pessoal. Pessoal, a professora Isabel lá caiu, eu estou tentando contactar com ela aqui. Ela já está retornando, tá? Voltei pelo celular. Tá pronto, ótimo. Pelo celular. O notebook caiu. Então, voltando ao nosso diálogo, né, do Rio Subaé, do nosso rio que vai desaguar na Baía de Todos os Santos. A outra questão importante, né, a questão do Rio Subaé, é que a gente acaba não ensinando, as escolas elas não ensinam que o rio é nosso, sabe? As escolas não ensinam a importância do rio,
e a gente fica sem entender porque a geografia do lugar ela não aparece nos ensinos das escolas da educação básica, mas é todo um processo tramado, é todo um processo articulado, orquestrado, para a gente ficar sem saber nada e, obviamente, não valorizar as coisas que são nossas. Se tem uma coisa que deveríamos dar importância, é a água. Porque todos os outros ciclos, todas as nossas outras questões, elas dependem da água. Para tomar um banho, eu preciso de água. Para eu preparar um alimento, eu preciso de água. O nosso corpo é feito de água. Então, isso é muito importante para a manutenção das plantas, para a gente ter jaca, que todo mundo gosta de comer, a gente precisa de água. E tem todo esse processo. Aí, nessa questão da gente que precisar das águas, eu queria falar um pouco também o professor falou, mas a nossa questão daqui da Lagoa Grande, tem um documentário muito bom que foi feito pelo PIBIT da UFES, com as professoras da Escola José Tavares Carneiro, que é chamada Os Guardiões da Lagoa. E essa lagoa está trazendo justamente a lagoa que o senhor falou aí, que é o riacho, que chama o Riacho de São José. Essa lagoa e tantas outras lagoas, Lagoa Grande, né, de São José, das Itapororoca, novamente, uma ancestralidade indígena, Itapororocas, que quer dizer também água sobre as pedras, a Lagoa da Camisa, Pirixi, o professor falou um pouco da Lagoa do Pirixi também, que fica ali atrás da UF, subindo, que vai pegar um pouco a Pedra Ferrada, ali por trás que tem também a fábrica de cerâmica da Florestal, a Lagoa do Pirixi, ela é grande, Lagoa Salgada, Lagoa Seca, Lagoa Suja, Lagoa Salgada do Candial, Lagoa da Nega, Lagoa d'Água de lá de Jaguara. São tantas lagoas, e essas lagoas no campo ela tem uma outra importância. A lagoa faz parte da nossa vida, é parte de nós. E tantas outras fontes, a fonte de Lili, todas essas outras fontes que foram faladas, a gente nem vê no livro, a gente não consegue ver no livro didático, nem no ensinamento. É necessário a gente ensinar, porque lutar com o Ministério Público, o professor já mostrou aí, que é uma coisa que, se o Ministério, as estruturas estão interligadas, não adianta a gente ficar lutando com o Ministério Público, porque nós sabemos que quem está lá comungam da mesma fala do que hoje está na gestão. Mas se a gente mobilizar nossos estudantes, se a gente mobilizar as nossas comunidades, todos nós iremos fazer a mesma coisa que o pessoal da Chapada fez, expulsar o agronegócio, expulsar, se possível até tentar processar e criminalizar a Secretaria de Meio Ambiente, porque é a Secretaria de Meio Ambiente que dá o licenciamento ambiental, é a Secretaria de Meio Ambiente que permite um RT&D de construção nesses lugares. Se eu falar dos manejos das lagoas, né, lembrar da nossa vivência, eu era criança, eu não vou dizer minha idade, viu, gente, que eu sou nova, mas assim, imagine, eu criança, acho que com 9 anos de idade, na década de 90, uns 8 anos, 6 anos, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, ela fez limpeza da mata ciliar, da Lagoa Grande aqui, que é o riacho que o professor falou, que faz parte, e eu ficava na minha cabeça achando que aquilo não era certo, mas eu era criança. Como se faz limpeza na mata ciliar? Quando eu vou estudar, não pode. Se são os cílios da mata, quem vai fazer com que a mata, são os cílios da água, que vai fazer com que o espelho d'água não seque rapidamente. A planta vai ajudar nesse processo do ciclo da água, de chove que vai, que volta, que infiltra no solo, para não também assorear a nascente dali da lagoa, e derrubaram. Foi a gestão municipal. Fez isso com um programa de frente de trabalho no período da estiagem. Utilizou da mão nossa para fazer crime. E as pessoas que estavam ali não percebiam. E vou puxar esse processo aqui, a represa da Fazenda Nova Delhi, que o professor Marialvo chamou, que abastecia nós aqui, eles pegaram e tiraram, né? Infelizmente, fez esse processo de tirar essa nossa represa, né, que corria água para abastecer essa lagoa, e se apropriaram dessas nossas águas. Vem o tempo todo fazendo aguadas, que essa represa, a outra água que vinha um pouco também da drenagem dali da BR-116, que chegava por aqui pelo São José, fez que tinha uma nascente. Eu, desde criança, eu sempre fui curiosa, eu subia e descia na ladeira do São José, indo para o Carro Quebrado, um lugar que eu sempre olhei a vida
toda, meus 7 anos de idade, 9 anos, 10 anos, eu andava ali e via um negocinho brotando, uma água brotando ali no chão, eu ficava curiosa que a água era bem transparente, um lugar arenoso e uma coisa brotando. Hoje eu entendo que ali era uma nascente. E é nessa nascente que hoje, novamente, a prefeitura é omissa, mais uma vez, porque tem um loteamento ali dentro. A gente gritou, falou na rádio, fez acontecer, mas o loteamento está lá. Tiraram só a placa. E a prefeitura é omissa de novo, porque tem uns 3 anos que botaram área de preservação permanente. Essa área de preservação permanente estava escondida a placa. A placa tem que botar à vista para todo mundo ver e não esconder essa placa. É lei, mas em Feira de Santana a gente não consegue entender essa lei. A outra questão, a retirada das areias na Lagoa Grande. Pode passar, por favor. Então, essa retirada de areia na Lagoa Grande é uma dificuldade para nós, assim, é muito duro. Pode passar. É muito duro a gente ver a retirada dessa areia. Aí a gente está vendo aí, eu já gritei, gente, me colocaram, minha instituição que eu trabalho, me colocaram no Conselho de Meio Ambiente, eu não quis. Disse, gente, eu não tenho condições psicológicas, me fere, me dói muito. E postei no grupo de WhatsApp, falei, olha, em rádio, olha aí o que é que estão fazendo. É inadmissível. Infelizmente, o Ministério Público não faz, mas sabe quem é que vai fazer? Nós educadores que iremos fazer, vocês, meus jovens. Eu acredito na força da juventude. Então, isso é inadmissível. Tirando a areia da lagoa, a lagoa vai matar mais ainda do que o que já está. Vamos ver mais forte ainda da situação da lagoa, como é que está. Eu tirei essa foto de longe, não foi de perto que eu tenho medo. Que, infelizmente, a situação é triste. E aí, ó, na fazenda do povo também, daquela mesma turminha que despeja o esgoto lá na Lagoa Seca, em frente aqui ao São José. Que tristeza, gente. E a gente não poder fazer nada. Olha a situação dessa lagoa, tirando a areia todinha. Tirando a areia, é triste para nós. Volta um pouquinho. Não, pode ir. Aí uma outra questão, gente, que nós colocamos, porque na cidade, quando tira esse processo, pode passar. Quando tira, na cidade está ótimo, mas para a gente que é do campo, nós que somos do campo, é uma situação muito difícil. Sinto muita dor, isso nos fere profundamente. Parece que estão nos matando o tempo todo nesse processo de pandemia. Fazem isso conosco, dói muito em nós. Na pandemia foi que tiraram bastante areia, que chega me doía o coração e não conseguia nem escutar, de passar na lagoa, ver o tempo todo tirando e a gente não conseguia fazer nada. A lagoa faz parte de mim, a lagoa faz parte de nós. Nós tomamos banho na lagoa, pescamos, fazemos tudo isso na lagoa e vê esse desastre que fazem. A outra questão, os alimentos. O nosso peixe frito aí, que vem da lagoa, e esse dia está vindo mesmo. Está tendo peixe na lagoa, a gente está se alimentando de alguns lugares que são mais limpos, porque também jogam lixo na lagoa. Carro municipal jogando resíduo na lagoa. Então, é muito difícil para nós. Aqui eu estou sentindo como se fosse mais uma denúncia. Esses são os alimentos que vêm da nossa lagoa. Pode ir passando. As piabas, o lambari, frito, são alimentos que vêm da lagoa. A outra coisa que a gente não imagina, a lagoa, ela ajuda na questão do ciclo da água, e esse ciclo da água nos ajuda na agricultura. Pode passar. Isso aí é resultado do ciclo da água. Então, nós vivemos várias consequências negativas com essa questão da água. O desaparecimento de várias espécies endêmicas, aquáticas de água doce, e vários tipos de espécies de peixe que não parem vivo, tantos outros que não aparecem mais, desapareceram. E outra questão que eu vi, quando eu era criança, foi que jogaram peixe dentro da lagoa que eram exóticos. Por exemplo, a tilápia é um exemplo de peixe exótico que jogaram na lagoa. Acabou. Como fizeram isso? A outra questão com o desequilíbrio ambiental das vidas aquáticas, outras espécies terrestres também. Há um desequilíbrio. Mortalidade das árvores frutíferas, o abacateiro, a jaqueira.
mangueira, elas estão morrendo, porque a lagoa, elas ajudam nesse processo do ciclo da água, não só as mangueiras, mas também eles desmataram muito, muito para fazer pastagem. Então, fica difícil renovar a chuva com esse processo todo. E o solo nosso, ele no instante, ele consegue, a água evapora muito rapidamente. A gente fica muito sentido com isso, e tem coisas que a gente não pode fazer, principalmente com rebaixamento também do lençol freático. Então, pode passar. Então, quando tira a mata ciliar, infelizmente, temos também, né, um monte de outras espécies. A gente não tem mais cajueiro na lagoa, que a lagoa é cheia de cajueiro. O ciclo da água, o ciclo do enxofre, do nitrogênio, do carbono, do oxigênio, todos esses ciclos mudaram. Com as mudanças climáticas, fica difícil fazer agricultura e criar os animais. É muito difícil. Porque a água não se renova mais como antes. Nós que somos do campo, nós sentimos isso. A Lagoa Grande, que ficava aqui, esse riacho que criaram a represa lá na Nova Delhi, tiraram, tinha muita água que corria, vinha para cá. A gente não tem mais. Isso dificulta muito a agricultura, muito, muito, muito. Prejudica muito, desmatamento também. Pode passar. Aí uma outra questão interessante, né, que a gente precisa ver, que é necessário a gente repensar em Feira de Santana também, essas consequências da retirada das lagoas, porque aparentemente parece que retirou, está tudo. Nós que somos do campo, nós vimos como é que isso acontece. Depois que fizeram a retirada da água do subsolo para fazer o BRT, nós vimos no campo que as águas secaram. Percebemos, o solo não segura mais água, parece que é um buraco. Parece não, na realidade é um macropórus, é um buraco realmente. É como se fosse uma veia no sangue do solo. E essa veia no sangue do solo, a partir do momento que sai esse processo dessa água que é ocupada, inclusive o movimento das placas também, a gente começa até sentir esses movimentos. Pode passar. Acabou. Então, eu só quero agradecer a vocês, né? Agradecer pela oportunidade. Eu acredito muito na educação. Eu creio que o caminho começa por aqui. E conversando, dialogando com a juventude, porque eu ainda acredito que nós somos capazes. Conversando, dialogando com a sociedade, dialogando com os professores. Muito obrigada. Professora Isabel, perfeitas suas considerações. Muito obrigada. O professor Marialvo trouxe considerações empíricas de vivências políticas, né? A professora Isabel de vivência, né? A gente percebe um grande afeto, né? Quando se fala das lagoas de Feira. De fato, a água é vital, né? Precisamos desse bem, né? Para a manutenção da vida. E percebemos um descaso muito grande na cidade de Feira de Santana e no país como um todo, né? De fato, toda ação tem sua reação e o homem está colhendo o que está plantando, né? Infelizmente. E o que a professora Isabel traz, que somos nós, né, jovens estudantes, que temos que buscar o nosso futuro, o que queremos, né? Para nossos filhos, netos. E esse tema é muito pertinente, para além de contexto pandêmico, né? Eu quero agradecer a todos vocês, meus alunos, colegas, professor Henrique, né, que idealizou a mesa comigo, muito obrigada. E alguém mais quer falar alguma consideração? Está aberto, tá, gente? Fiquem à vontade. Alguém quer falar no áudio? Não fiquem com vergonha, não. Fiquem à vontade, quem queira falar. Temos 2 minutinhos. Professor Marialvo, alguém queira falar alguma coisa? Vai ser bem rápido, parabenizar a professora Isabel pelo trabalho e dizer, Isabel, eu tenho uma área que 400 metros da minha propriedade, o riacho passa dentro. E eu consegui deixar reflorestar todo o baixio do riacho. Posso lhe dizer que eu tenho atrito muito com gente que quer entrar para tirar a madeira do que eu estou preservando. Meus 400 metros, estou fazendo igual aquele beija-flor apagando um incêndio. 400 metros lá, todo na mata, né, preservadozinho, que eu estou fazendo isso já há uns 30 anos,
para ver se eu tenho uma coisa mais bonita, preservada ali. Mas não é fácil, porque a própria população não desenvolveu o hábito de ver a água e a natureza como um bem que lhe faz bem, né? Ela quer agredir um desconhecimento, e no caso do fazendeiro da Nova Delhi, foi por má índole mesmo, que sabia exatamente o crime que estava fazendo ali, e um crime que não só tirou a água das pessoas. Posso lhe dizer que aquela represa da Nova Delhi tirou comida da boca de mais de 1.000 pessoas entre o distrito de São José e a Matinha, porque a piaba que saía dos tanques, naquele riacho, o peixe que saía, o mussum, a própria tilápia, a traíra, o cambotá, tudo que saía dali ia para a mesa do povo como fonte de proteína. Essas fontes deixaram de existir. Imagina agora, com o preço dos alimentos caros, como seria bom se a gente tivesse ainda o nosso riacho vivo, podendo abastecer a população. Então, parabéns, professora, pelas suas considerações também. Obrigada, gente. Foi um prazer, tá? Estar com vocês nessa tarde. Obrigada, meus alunos aí participando. Não se esqueçam de assinar a lista de presença com o código. Daiane colocou aí no chat. Muito obrigada. Boa tarde, tá, gente? Um beijo a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigada também. Obrigada, professora Isabel. Um prazer conhecê-la. Nada, igualmente. Um beijo. Outro. Tchau, meus amores. Angel, Samuel,